Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso MBCV Cast. E toda quinta-feira nós temos um convidado especial. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo! E nós queremos, sim, sempre nas quintas-feiras à noite, trazer para a nossa audiência um conteúdo que seja relevante, que seja importante, que seja leve, né, para que você também tenha mais conhecimento e que de fato possa trazer algo bom para a sua vida. A internet é um lugar assim que virou uma guerra de conteúdos, né, mas a gente sempre procura trazer alguma coisa que realmente vai fazer diferença na sua vida, na sua história, naquilo que você, naquele momento, naquela jornada que você está tendo, né? Então nós temos dois horários de MBCV Cast aqui no MBCV. Um deles é nas segundas-feiras pela manhã, onde a gente tem um tete-a-tete com o apóstolo Neuci, e sempre com temas, que, como eu sempre digo, né, com ele é simples, mas é profundo. E nas quintas-feiras à noite, então, a gente tem um convidado que já atua, que já está vivenciando, que está vivendo aquilo que ele vai falar, aquilo que ela vai falar. E nesta noite nós temos conosco a pastora Terezinha de Moraes. Seja bem-vinda, pastora. Obrigado, boa noite. Pastora, ela é mãe, ela é vó, né? Vó também, e ela é cabeleireira, tem o seu salão de beleza. Então, ela é uma profissional, né? Uma empreendedora que tem o seu trabalho e que ganha o seu sustento do seu trabalho fora da igreja. No entanto, ela também tem o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da vocação dela, exercendo dentro da igreja. E a pastora Tere, a gente chama ela intimamente assim, né? A pastora Tere, ela faz parte, né, da equipe de intercessão da igreja. A pastora Neiva é a responsável pela equipe de intercessão e a pastora Terezinha faz parte dessa equipe de intercessão. Então, você que é nosso ouvinte, que chegou aqui agora, estava passando pelo feed, viu o rostinho da pastora Tere e lembrou, olha, eu conheço essa mulher. Hoje ela vai falar um pouquinho sobre isso, mas vamos lá. O que é intercessão? Porque algumas pessoas elas não conseguem discernir. Intercessão é diferente de oração? Então a gente podia começar nosso bate-papo, pastora, falando sobre isso, né? Uhum. Se a senhora quiser se apresentar um pouco mais, falar um pouquinho da sua vida também, não tem problema. Como é que é o desenvolvimento da sua história? Como é que a senhora chegou no MBCV? Tranquilo, né? Depois a gente vai respondendo aí esses questionamentos importantes. Eu vim para o MBCV em 96, né? A igreja MBCV tinha 2 anos de existência, né? Não, 2 tinha a Joade. E 6 anos tinha a igreja. Uhum. Quando nós viemos para cá, né? Eu e a minha família. E a gente se apaixonou pela visão. Por que como é que a senhora chegou aqui? Eu pertencia a um outro ministério, né? 16 anos. 16 anos que nós participávamos em outra igreja. E houve eu sempre digo assim, ó, Deus cria meios para nos levar ao que é o propósito deles, né? Eu e meu filho às vezes conversamos e eu disse, nossa, como Deus agilizou as coisas para a gente, porque eu nunca fui de estar visitando a igreja, de estar indo à igreja. Quando houve um problema na igreja que eu estava, até um problema judicial mesmo, assim, foi uma coisa mais grave, nós ficamos meio perdidos, né? Mas eu e meu filho. E por uma vizinha foi falado sobre o MBCV. E nós ficamos muito curiosos, né? E numa quarta-feira eu parei com o salão mais cedo para ninguém me atrapalhar, né? E viemos a pé, viemos conhecer o ministério. E desde o primeiro dia que nós colocamos o nosso pé dentro da igreja, Deus agiu poderosamente. Deus fez muito nesses anos na minha vida, na vida do meu filho, né? Foi aonde ele encontrou espaço, porque na outra igreja nós não tínhamos isso, né?
Ele começou a participar da JOAD, ele desenvolveu, que nem eu disse, ele é do Ministério do Louvor, né? A Cris é minha nora, e eles são do Ministério do Louvor. E eu digo sempre que ele realmente é um ministério dado por Deus, porque nós não tínhamos na nossa família, nem do lado do meu esposo, nem do meu lado, alguém que gostasse de música ou fosse envolvido com música de alguma forma. Não havia uma hereditariedade. Não. Normalmente, em família de músicos, os filhos e netos... Uma coisa vai puxando a outra, como dizem, né? E a gente não tinha isso. E ele começou a vir participar na JOAD, e um dia ele chegou em casa e disse, mãe, vamos criar uma banda, foi a primeira banda da JOAD, vamos criar uma banda, e eu vou fazer parte. Eu olhei para ele meio assustado, mas tu vai fazer o quê? Eu nunca tinha visto ele tocar nada, né? Daí ele disse, eu vou tocar baixo. De que jeito? Mas tu nunca tocou baixo. Não, mas eu vou aprender. Que amor. Mas com que baixo? Eu disse para ele, né? Eu mesmo nem sabia o que era guitarra, o que era baixo, né, pastor? Daí ele disse, não, o pastor Neuci cedeu para que eu treinasse lá, e daí ele foi aprendendo com o rapaz aqui da igreja, daí meu marido conversamos, vamos esperar para ver se a coisa vai mesmo, vamos comprar um baixo. Aí compramos um baixo para ele poder nas viagens missionárias, né, que eles tiveram tanta experiência, né, ele vinha contando essas experiências pra gente. E assim a gente foi se afirmando, até, eu não me lembro, eu tentei puxar na minha mente que ano que eu fui convidada para entrar na intercessão, porque quanto tempo depois, né, porque na outra igreja nós tínhamos grupos de oração, culto de oração, mas eu nunca tinha visto falar sobre o termo intercessão. Sim. Né? Daí, quando o pastor e a esposa dele, que estavam à frente, chegaram a me convidar. Eu fiquei meio assustada, pensei, meu Deus, será que isso é para mim? Primeiro eu fui orar, eu disse, não, eu vou orar. Não, Deus colocou você no nosso coração. É daí que eu fui buscar, e daí Deus me mostrou que ele tinha me levantado para orar. A primeira experiência que eu tive forte, que o Senhor trouxe à minha memória, foi um negócio assim, muito, muito impactante, porque a minha mãe era católica, meu pai, eu comecei na igreja, antes de eu conhecer meu marido, e por um problema de saúde que eu tinha, uma pessoa me levou, nos chamavam de missionários, né? Sim. Porque aquele tempo eram os missionários. E no Natal eu fui com uma vizinha fazer compra de Natal. E eu encontrei umas crianças na rua na noite de Natal, que eu nunca tinha prestado atenção. Eles estavam, desde um bem pequeno, acho que o maior tinha uns 8 anos, mas eles estavam muito mal vestidos, eles estavam pedindo, né, comida, eles estavam pedindo tudo. E aquilo me impactou, porque estava todo mundo bonito, todo mundo se preparando. E quando eu fui me deitar, daí eu estava indo alguns meses naquela igreja. Quando eu fui me deitar, eu me lembrei daquelas crianças e me deu algo tão impactante no meu coração que eu me lembro que eu me pus de joelho e comecei a orar. E a minha mãe não era acostumada. A gente poderia chamar isso, pastora, de uma compaixão, um amor, porque doía. E a minha mãe nunca tinha visto oração. Eles eram acostumados a rezar. Repetições. Né? Minha mãe era a zeladora da capelinha, minha mãe era bem filtrada dentro da igreja católica. E eu comecei a levantar um clamor por aquelas crianças e eu chorava. Era uma coisa assim que nem eu mesmo nunca tinha feito. Né? E a minha mãe veio, eu me lembro da minha mãe me sacudindo. Para, Tere, para, nós estamos assustados, para. Daí o Senhor me mostrou que lá ele tinha me levado para interceder por aquelas crianças, né? Porque era esse o meu chamado, era isso que eu ia fazer. E daí eu comecei a entrar no Ministério da Intercessão, que é o que a gente se colocar pelo outro, né? Quando a gente está dentro da igreja, às vezes as pessoas entram, nos vê ali, né? Porque a gente não está indo mais na salinha de intercessão. Mas o que essas mulheres estão fazendo esses cantos aí, né? O que a gente... Eu sempre vejo assim, tá?
Quando eu entro dentro da igreja para interceder pela igreja, eu estou ali para interceder pela igreja. Daí não é mais minha família, não é mais. Quando eu me coloco pela igreja, é pelo culto, é pelo que vai acontecer ali, é por aqueles que estão vindo, é a gente se colocar como uma ponte, né? Naquele momento que a gente entra na igreja, quando a gente está orando, uma oração intercessória em casa é uma coisa, que Deus vai trazendo pessoas no nosso coração. Mas quando a gente coloca o pé dentro da igreja, é pela igreja, pelo ministério, pela visão, pelo louvor, pelo andamento do culto. Isso é uma oração intercessória, né? Seria mais ou menos assim, de uma forma mais simples, né? Porque a gente tem muita gente ouvindo que não tem essa experiência, né? Seria não orar por si, Isso. mas orar por outro. Isso. Mas eu insisto, talvez aprofundando um pouquinho, que essa oração pelo outro, eu penso eu, né, pastor, assim, ela precisa ser acompanhada desse sentimento que tu descreveste nessa tua experiência, que eu não vou orar simplesmente por orar. Eu vou orar porque algo dentro de mim me impulsiona. Porque a maioria das pessoas hoje, pastora, ora por si, né? Sim. Então nós poderíamos dizer o seguinte, me corrige, né? Oração é quando eu coloco diante de Deus as minhas petições. E intercessão é quando eu coloco diante de Deus as necessidades dos outros. Poderíamos fazer essa... Isso, é bem isso aí. A necessidade de uma outra pessoa. Aí eu estou intercedendo, seja uma pessoa que vem e pede oração, seja, né, nós, como intercessores do culto, quando nós estamos ali, é pelo culto, né? Antes de chegar ali, eu oro, eu me coloco diante de Deus. Também não vai chegar numa oração intercessória, interceder pela igreja de qualquer jeito. Então, primeiro tu tem que orar, primeiro depois se interceder. Eu me preparo para chegar diante de Deus. Isso eu não faço lá, não faço na igreja, eu tenho que fazer antes. Eu tenho que vir já preparada. Preparada para isso. Porque o que a oração é? Que nem a gente ia falar sobre o poder da oração, né? Tem pessoas que pedem assim, pastora, faz uma oração forte. Não existe oração forte. Uma oração poderosa, pastora, está acontecendo isso. O que oração é? Oração é um diálogo com Deus, não é um monólogo que só as pessoas às vezes dizem, mas Deus não responde, Não, ele responde de alguma forma, ele responde porque ele é educado, o Espírito Santo é educado, ele responde. O que as pessoas não dão tempo é para Deus responder. Né? E ninguém... Por quê? Porque o que é uma oração? Uma intimidade com Deus. Sim. Né? Nessa minha caminhada eu tive tantas coisas. Esses dias eu estava falando, eu disse, Senhor, como o Senhor mima a gente, porque às vezes tu não ora, tu coloca algo diante de Deus. Mas, que nem eu sempre digo assim, oração não é simplesmente... Né? Eu oro, não acontece. Eu oro pelo meu esposo, não acontece. Eu oro pela minha família, não acontece. Pois é. Mas por que não acontece? Porque às vezes a pessoa tira um tempo. Agora é meu tempo de orar. Vou lá no meu quarto, no meu cantinho de oração, vou orar. Mas e as palavras depois delas? Porque não há só poder na oração. Há poder nas nossas palavras. E às vezes as pessoas anulam a oração que fez a Deus pelas palavras que elas... Termina a oração e já começa a desdizer através de outras orações, né? Palavras ditas. O Senhor diz que há poder de vida e de morte nas nossas palavras. Não só de morte para o outro. E a gente tem visto isso, infelizmente, né, pastor? A gente vê até na vida de quem conhece a palavra. Que no momento do sangue quente, vamos dizer, dizem palavras que elas podem pedir perdão, mas recolher aquela palavra não pode. Eu sempre digo assim, as palavras são como um rio, tu não traz o rio de volta, né? A água de volta lá em cima na fonte. A água, tu pode pedir perdão e pedir para Deus. Mas ela foi. Mas ela foi, né? E
essa intimidade com Deus, né, da oração, desse diálogo contínuo com Deus. Porque eu vejo assim, eu me lembro de um pastor, ele até era aqui da igreja, que ele foi, eu não me lembro se era congresso ou o que foi, que ele disse que um dia ele foi num lugar e era só pastores que tinha. E ele prestou atenção num em particular, né? E ele disse, e ele conhecia a vida dele, ele sabia assim, as mensagens poderosas que Deus trazia para ele, que realmente transformavam vidas, né? Então ele tinha um conhecimento da vida dele. E ele viu os outros pastores orando, tal, e chegou para ele inquieto e disse: qual é o teu segredo? Qual é o teu segredo? Eu não vejo tu orando que nem o fulano citou, né? Daí ele disse: meu segredo é assim, eu começo minha oração pela manhã, colocando minha vida, minhas coisas diante de Deus, e eu termino à noite a minha oração. Que então ele está dizendo, eu tenho um dia de intimidade com o Senhor, né? Porque a oração é isso, é nós temos intimidade com Deus, né? E não existe a oração poderosa, ela se torna poderosa quando nós averiguamos a palavra de Deus. Eu não estou fora da palavra de Deus, porque às vezes as pessoas, que nem você disse, chegam só para pedir, acham que isso é oração. Oração é nós colocarmos a nossa vida, mas fazemos a vontade de Deus. Ela sempre vai ser respondida. Ela se completa na obediência. Na obediência, ela sempre vai ser respondida se ela é feita segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, né? Que nem Maria ela não tem uma oração grande de Maria, mas seja feita a vontade de Deus, a vontade do Senhor na minha vida. E é assim, a gente se sujeita à vontade de Deus na vida da gente, né? E essa é a maior oração que alguém pode fazer. E eu acho, assim, que toda pessoa que ela crê, porque também, se eu estou falando com Deus, né, pastor, eu tenho que crer que Ele está me ouvindo. Porque eu não estou falando para a parede, eu não estou falando para uma coisa, eu estou falando com alguém que vive, que está vivo. Se cresce a fé nisso, as coisas vão acontecer. E Deus vai levar. Desculpa, agora tu tocou num ponto, né? Principalmente quando eu me preocupo quando a gente fala sobre alguns assuntos específicos com a audiência, que existem muitas pessoas que não conhecem a Cristo e que nos assistem, né? Então, tocou alguns pontos importantes. Eu até anotei aqui assim, né? Em primeiro lugar, não adianta nós termos uma conversa com Deus ali no nosso quarto, ou seja, onde for, né? E automaticamente depois desdizer através das nossas palavras. Eu vou lá, eu declaro para Deus, eu falo para Deus que eu quero tal coisa, que eu tô com tal necessidade. Vamos falar sobre doença. Isso. Tá? A pessoa vai lá, pede a misericórdia de Deus sobre alguma doença que ela tem, e aí quando uma outra pessoa vem perguntar, e aí como é que tá? Tô mal. Tem isso aí. Eu tô mal, eu não sei, os médicos não conseguem descobrir o que eu tenho, e parece que ela usa aquele argumento como algo que é muito... Ela tenta, assim, superdimensionar aquela doença para ser vista e tal. Então, isso que a gente tá falando, que quando você ora de uma maneira e tu fala do outro. Então, a mesma coisa para criança, né? O pai chega, tu não presta, tu não vai dar nada, tu é um preguiçoso, tu é isso. São decretos. É verdade. Que o pai está jogando sobre os filhos, os pais estão jogando sobre os filhos, mas aí quando eles chegam na igreja, ou quando eles vão ter uma oração, uma palavra de oração, eles dizem, abençoa meus filhos. Tá, eles querem que Deus abençoe os filhos, mas eles não abençoam. Né? Então esse é um ponto extremamente importante, que é essa oração que não é contraditória com aquilo que eu vivo. E eu preciso ter como espelho daquilo que eu vivo a palavra de Deus, porque ela vai ser a minha régua. Isso é a bússola de tudo. Ela vai ser a minha régua para viver. Então a obediência, a palavra vai fazer com que aquilo que eu tenho no meu coração, que eu desejo no meu coração, se torne materializado, né? Outra coisa que tu falou, que eu também queria esclarecer um pouco para aquelas pessoas que nos ouvem, é como Deus fala.
Porque é bem isso, uma pessoa que não conhece muito a Cristo pensa dessa maneira, eu vou orar, é um monólogo. Deus tem que me atender. Ele tem que me atender. E se Deus não dá alguma coisa perceptível, um sinal imediato, a pessoa começa com essa fala, Deus não me ouve, né? Mas a própria palavra nos diz, Isaías, que o Senhor não tem o seu ouvido fechado e nem as suas mãos trancadas para que não possa nos abençoar, né? Ele está com os ouvidos abertos. O problema é que ele é justo, né? Mas como que Deus fala? Bom, Deus fala através da sua palavra. Amém, é isso aí. Deus fala através da sua palavra. Você quer ouvir Deus? Abre a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Você quer ouvir Deus? Pega a sua Bíblia que está lá, talvez na sua cabeceira, talvez lá em algum lugar do seu lar, aberta lá no Salmo 91. Sai do Salmo 91. E começa a ler a Bíblia, você vai ver Deus falando com você. Mas como é que Deus fala? Você está lendo um texto e de repente alguma parte daquele texto ele salta da Bíblia. Ele vem assim, ele te toca de uma maneira que tu sabe assim, isso aqui é um recado de Deus para mim. Então é uma maneira que Deus fala. Deus fala através de pessoas. Né? Deus pode usar uma criança. Deus pode usar uma criança para te dizer alguma coisa que toque teu coração. Deus pode usar uma criança, Deus pode usar alguém da tua família, Deus pode usar um vizinho, Deus pode usar alguém do seu trabalho, seu chefe. Outra coisa, o louvor, né? Se você frequenta uma igreja, né? Então, durante o louvor, não, Deus só fala na palavra quando o pastor prega, ou o padre prega, ou que seja lá quem pregue. Não, Deus pode falar na hora da canção que você está cantando também. Uma palavra daquela canção, ela pode, assim, te tocar de uma maneira. Deus fala através da natureza. Muitas vezes. Árvore, passarinho. Deus pode te mostrar algo. Então, assim, existem tantas maneiras de Deus falar, até pode falar de uma maneira audível. Porque a Bíblia relata muitos casos onde Deus veio e falou. Né, pastora? Fala o coração, vamos dizer assim, é como se... Simplificando, é como se fosse uma voz na tua mente. Tu sabe que aquilo foi Deus. Tu sabe que aquilo foi Deus. Só que ela tem que casar, vamos dizer, com a palavra de Deus. Deus nunca vai falar alguma coisa que não esteja na palavra de Deus. Existem muitas vozes na nossa mente. A mente tem que... Por isso que sempre tem que ir para a palavra de Deus. Né? O momento de oração, ela tem que casar com o momento de leitura da palavra. Ela tem que estar junto, o momento de oração e o momento da leitura da palavra. Isso é muito importante. Outra coisa que também tu falaste, que eu achei importante, né, sobre a questão de palavras são decretos. Né? São decretos. Seja ela em um momento de fé, que você está ali orando, seja ela quando você está conversando com as pessoas, né? E aí, esse momento de fé, que foi a última coisa que tu... colocou, de que não adianta só falar palavras vazias. Precisa ter esse entendimento, assim, eu estou falando com alguém que está vivo. Isso. Um Deus vivo. Que está sondando lá dentro, né? Não está ouvindo só o que tu fala. Ele está vendo lá dentro, né? Qual é a intenção daquele pedido, qual é a intenção daquela oração. Né? E muitas vezes a intenção... Não é uma intenção, vamos ser justa. Não é uma intenção. Então, a tua intencionalidade... Inclusive, a palavra de Deus fala isso. Que nós seremos julgados pela nossa intenção. Então, a intenção com a qual eu me coloco diante de Deus. Porque se eu tenho mágoa, se eu tenho dor, se eu tenho feridas, se eu tenho ódio, qual é a intenção que eu vou estar orando? Deus... pesa a mão sobre fulano. Então, existem algumas orações que realmente não tem sentido, porque Deus é justo. Vou contar uma historinha que uma vez um casal me contou, pastora. Diz que eles estavam os dois ajoelhados na cama, orando. E a mulher começou a orar contra o marido, sabe? Deus... faz com que o meu marido entenda isso, aquilo, aquele outro, né, e tal. E começou a falar do marido para Deus, né?
E o marido, e é verídico, o casal me contou. E aí o marido disse para Deus, Deus, não ouve ela. Eles estão brigando na frente de Deus. Então a gente vê de tudo nesse mundo, né? Então assim, a oração também exige de nós sabedoria. Sabedoria. Né? Porque a gente precisa buscar a Deus e assim, ó, me ajuda a orar como convém. Não segundo os meus sentimentos, né? Mas, pastora, aí a gente entra lá na intercessão de novo. Voltamos para a intercessão. Vamos voltar. Já estamos no fim, faz meia hora que a gente está falando. Acredita isso? Aí, a intercessão. Inter, eu estava lembrando aqui, até anotei para não esquecer, que inter é um sufixo que quer dizer entre. Né? Então, a intercessão, podemos simplificar dizendo que ela é uma pessoa de bom coração que se coloca entre uma pessoa que tem uma necessidade e Deus. Precisa haver isso? Teoricamente não, porque a palavra de Deus diz que nós temos livre acesso ao Senhor. Sim. Só que aquela pessoa, ela está numa situação tão difícil que ela não consegue chegar nesse acesso. Então, o intercessor faz isso, faz essa ponte. Lindo isso, né, pastora? E aí, interessante também, queridos que nos assistem, que a questão não é sobre uma pessoa, né, pastora? Pode ser uma circunstância, pode ser uma cidade, pode ser uma nação, pode ser um acontecimento que você está vendo assim, ó, que você está vendo que é uma morte anunciada de alguma coisa. E você pode ir lá e dizer, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, uma doença, enfim, né? Sim, muitas. Eu sempre digo assim, ó, quando eu tive aquele período que os médicos não achavam que na realidade era um problema espiritual, não era um problema de enfermidade, quando eu fui para Cristo, tinha uma pessoa que ela se colocou muito por mim. E eu sempre digo assim, eu não seria quem eu sou hoje se não tivesse pessoas orado por mim. E a maioria das pessoas são assim. A gente ora por pessoas que a gente nem conhece, né? Que Deus coloca no coração da gente. Às vezes a gente passa por um acidente, vamos dizer. Primeira coisa que a gente faz, Senhor, livra da morte, mas que seja feita a tua vontade, mas, né? A gente vai orar por aquilo ali. E é tão... Deus mostra o quanto ele está tão atento a gente. Uma experiência que eu me lembrei agora. Um dia eu indo para o mercado e aquele dia eu estava bem triste, eu disse, Senhor, eu conversando com Deus, Senhor, hoje eu preciso do teu colo, Deus. Né? Eu conversando com o Senhor. E eu cheguei no mercado assim, daqui a pouco chegou uma pessoa que ela é bem, né, na dela, assim, ela é daquela assim, bom dia, boa tarde, ela não é de muito se chegar, né? E ela chegou, e veio e me deu um abraço, e eu senti que era o abraço de Deus, entendeu? Entendi. Eu estou aqui, né? Eu senti que eu saí do mercado chorando porque eu senti que era o abraço de Deus. Né? Então, Deus sempre ele nos responde, ele não responde como nós queremos, ele vai responder como é o melhor para nós. Muitas coisas que eu coloquei diante de Deus que não foram respondidas, e quando passou o tempo, eu digo assim, todas as fases da nossa vida têm as infantilidades, né? A gente pensa assim, que bom que Deus não respondeu, né? A gente faz cada oração, né? Nossa, né? Que bom que Deus não respondeu. E sabe, da gente chegar e dizer, Senhor, perdoa, porque que oração mais estapafúrdia, mais errada, né? Mas Deus conhece, Deus sonda, Ele sabe por que a gente fez aquilo. E tu falando na justiça, né? Eu presenciei coisas assim, eu presenciei pessoas pedindo por justiça. E eu vou dizer o que aconteceu. Tudo, eu sempre digo assim, a partir das experiências que eu tive, toda pessoa que pediu justiça de Deus, a justiça passou por aquela pessoa primeiro.
Olha, ó, repete aí, pastora. Toda pessoa que pediu justiça de Deus, a justiça passou por ela primeiro. E ela achava, né, eu tô certíssima, eu tô certa, eu posso fazer. Foi uma pessoa, uma vez que eu chamei ela estava no mesmo pátio, mas fora do meu salão, eu chamei, disse, não faça isso. Eu faço, eu posso fazer. Jesus. Ela terminou, eles terminaram uma família que ele tinha ministério e tudo. Eles terminaram muito mal, sabe? Então, a justiça nunca se pede justiça de Deus para ninguém, né? A gente tem que olhar para a gente, porque se a gente julgar nós mesmos, não somos julgados, diz a palavra. Sim. Primeiro nós temos que olhar para nós, né? E a oração de mais poder é chegar com humildade diante de Deus, porque Deus resiste o soberbo. Não adianta chegar diante de Deus achando que é alguma coisa. Ninguém é nada diante de Deus. Né? A humildade que faz com que o coração de Deus se revele a nós, né? Se incline para nós. E uma das coisas que mais barra, né, a nossa intimidade com Deus, de não ficar aquele vazio que nem nós estávamos falando, que parece estar falando para as paredes, é liberar perdão. Né? Eu já conversei com pessoas que dizem assim, ó, tu liberou perdão, tá acontecendo. Às vezes Deus está te mostrando que é aquilo ali, né? E a pessoa, ela mesmo declara, eu peço para Deus perdoar. Porque a ferida, às vezes, é tão grande, tão profunda, que ela não consegue. Entendeu? Ela não consegue fazer isso sozinha. Então, é no momento que entra, né, uma intercessão para ajudar, para orando e ministrando a palavra para aquela pessoa alcançar o que precisa, porque Deus não quer. Deus quer o bem de todos os seus filhos. Se nós que somos maus queremos o bem para os nossos filhos, quanto mais Deus, né? Mas é uma das coisas que barra quando a pessoa não consegue perdoar, quando ela guarda amargura no coração, ressentimento. É isso aí, gente. Olha só, que profundo. Que lições, hein? Olha, se você está pedindo que Deus pese a mão sobre alguém, repense essa sua oração, repense. Pastora, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, MBCV Cast. É curtinho, mas assim com aquele gostinho de quero mais, sabe? E queremos te agradecer a presença. E vou te dar ainda um momento para te dar a tua última palavra, né? E dizer para você, quantas vezes, você que frequenta uma igreja, quantas vezes você chegou na igreja mal, angustiado, triste e se sentindo sem paz, e você nem sabia que alguém olhou para você e discerniu, porque o intercessor, ele tem isso, esse sentido, esse discernimento de olhar para uma pessoa e saber, ela não está bem hoje. E essa pessoa começou a orar por você, você nem soube que ela orou por você, houve uma intercessão por você, e você saiu daquele culto transformado, né? Ou mesmo que não era num culto, na sua casa, você mal, e Deus, o Espírito Santo, colocar na mente de uma outra pessoa a sua vida, e essa pessoa interceder por você e os caminhos se abrirem, né? Então, que você tenha essa consciência que Deus, é Deus que levanta pessoas para interceder por nós. Pastora, só a última palavra antes da gente despedir. Daqueles que estão nos ouvindo, né? Eles quando irem falar com o Senhor, porque todos nós sabemos orar. Porque orar é falar com Deus. Né? Não é a altura da nossa voz que vai deixar a oração mais poderosa ou menos, é a sinceridade do nosso coração. Buscar isso e buscar a palavra de Deus, né? Casar as duas coisas juntas e a pessoa vai ter, sim, experiências com Deus. E tudo, eu sempre digo assim, ó, as experiências que a gente tem com Deus, ninguém pode tirar. É que nem
Se eu chupar um limão, eu sei que o limão é azedo, não adianta ninguém me dizer que o limão é doce, né? Porque eu experimentei. Então, da gente mais ir pelo caminho certo, que é o quê? A oração é conversar e a palavra de Deus. E ele responde sim, ele responde na palavra, ele responde no louvor, de alguma forma ele vai responder, né? Ok, gente, se você gostou, dá um like, compartilha o conteúdo, deixa algum recadinho para nós aqui e nós voltamos próxima semana. Obrigada, pastora. Obrigada. Deus abençoe.